E vamos falar do Enem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para a gente poder entender um pouco mais de como o Enem cobra as perguntas de inglês quando a gente fala do Enem, então vamos dar uma olhadinha aqui de como que caiu a pergunta número 2 do Enem de 2023, que inclusive é do caderno azul. Então, vale lembrar que quando você tem as outras cores de caderno, você muito provavelmente vai ter uma outra numeração, mas as perguntas, elas são as mesmas. Aqui eu sempre me baseio no que a gente tem de caderno azul, que eu acho que é o mais fácil, porque quando você entra no site do Enem, para você poder abrir o PDF, é geralmente a primeira prova que aparece, então eu acho que é mais fácil de poder guiar e poder entender. Vamos ver aqui a questão número 2. A questão número 2 a gente já vê que temos um texto um pouco curto, então isso facilita a nossa leitura, porque sempre pensando na ideia de que quando a gente faz questão de Enem, o tamanho do texto faz com que a gente tenha uma certa diferença de como a gente precisa abordar o texto. Então, pelo fato de ser um poema um pouco curto, a gente não precisa fazer uma longa leitura, então a gente consegue fazer uma certa tranquilidade nessa leitura do texto. Então vamos perceber que poema é um texto no sentido lírico, então ele faz com que ele sim invoque um sentimento ao leitor, mas mais importante do que isso, ele vai fazer com que se use metáforas e comparações. Então, quando a gente tem uma comparação de, por exemplo, alguém ser um sol, é porque a gente não está falando que é um astro do sistema solar, mas que temos sim uma metáfora, uma representação simbólica a respeito disso. Então, por exemplo, a gente já consegue já perceber quando a gente lê esse poema. No man is an island entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. Any man's death diminishes me, because I am involved in mankind. Então a gente pode perceber que já por essa construção inicial do título do poema de No man is an island, a gente já tem que de nenhum homem é uma ilha. Então é importante a gente perceber alguns traços do que teriam de pontos gramaticais desse texto para que a interpretação fosse melhor. Por exemplo, a gente percebe desse uso das palavras que são chamadas de indefinites, que são palavras que vão dar um sentido maior para outras palavras em volta, como é o caso de no, every e any. O no para dar um sentido de exclusão, ou seja, de ninguém, enquanto o every fala de um coletivo e o any de qualquer um. Então a gente já percebe que essas palavras já ajudam numa boa interpretação. A partir do momento de que a gente entende que quando a gente vê que esse nenhum homem é uma ilha, a gente usa uma metáfora para poder falar que ninguém é isolado. A ilha é uma coisa muito representativa de quando a gente fala de poema e também da literatura americana, no sentido de um isolamento, de alguém que é individual. Então a gente vê aqui colocando do entire of itself. Então, mais uma vez, os pronomes reflexivos, muito importante da gente perceber, de ser inteiro por si só, de não precisar de alguma coisa. E por fim, se você tivesse alguma dúvida de realmente da interpretação desse poema, eu acho que a parte que temos do terceiro verso, que é a terceira linha, Every man is a piece of the continent. Então esse piece of the continent seria uma parte muito fácil de a gente poder fazer uma tradução de um pedaço do continente. Então, levando aqui sempre então em consideração que não é muito importante a gente saber gramática quando a gente fala do Enem, mas sim que a gente saber desses pontos para poder fazer uma boa interpretação do texto. A gramática pode te ajudar, mas não significa que ter conhecimento de gramática é o que vai resolver as questões do Enem. Então, nesse poema, a expressão No man is an island, ou seja, a gente poderia nem mesmo precisar ler o poema inteiro para a gente poder ver. Como o texto é curto, a gente não é penalizado por isso, mas quando o texto é muito longo, aí a gente precisa tomar uma certa atenção. Ressalta o que? O letra A, medo da morte. Letra B, ideia de conexão. Letra C, conceito de solidão. Letra D, risco de devastação. E letra E, necessidade de empatia. Então você pode perceber que muitas das vezes quando a gente vê esses poemas, pode aparecer de que apareça uma interpretação possível, só que não está nas linhas, ou se não, algumas que induzem você ao erro. Como por exemplo, a letra C fala do conceito de solidão. Na verdade, não é de solidão, mas sim de afastamento, de que você não precisa de conexão. Assim como também a gente fala do medo da morte, que não necessariamente por as pessoas estarem isoladas, significa que elas possuem o medo da morte ao mesmo tempo. Pode ser que sim, mas o texto não abre isso. Então, é aquele problema de que a gente tem sim como como a gente tem o posto, o suposto e o subentendido. Então esse é o problema, a gente tem uma questão subentendida. Não é que ela não é verdade, mas o texto não induz ela a ser uma coisa totalmente verídica. Como, por exemplo, necessidade de empatia. Na verdade, não é a necessidade de empatia. A gente tem uma necessidade de a gente fazer com que as pessoas
não se afastem, elas não sejam desconectadas. E sim, o que a gente tem é da letra B, a ideia de conexão, que é a alternativa correta da questão número 2. Inclusive, você não entendeu essa pergunta ou você colocaria outra alternativa? Escreve aqui nos comentários por gentileza que eu quero saber para poder te ajudar mais a entender as questões do Enem. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!